Olá, hoje nós recebemos aqui no estúdio do RDTV, o programa de TV Web do site RD News, a secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, Maureen Lazzaretti. Vamos falar sobre inúmeros temas. Então, na verdade, eu não vou nem anunciar um tema específico para você, mas é um tema muito importante, o meio ambiente num estado como o Mato Grosso, que tem uma diversidade muito grande, né? Secretária, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Eu sei que a sua agenda é bastante complexa, né? Mas é muito bom recebê-la novamente. E nós queremos iniciar falando sobre o marco do saneamento aqui no estado, né? Vocês estão aí com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos em andamento, é algo que sempre se cobra muito na sociedade e não se vê muito o que está sendo feito, né? O que vai impactar na vida do cidadão. Então, vamos iniciar por esse assunto. Como é que está hoje o plano? Oi, Leidice, muito obrigada pelo convite. É sempre uma grande alegria poder falar com vocês e falar para o cidadão. E compartilhar um pouco daquilo que nós temos feito, das oportunidades que a sociedade tem de participar com o governo do estado, das soluções. Em relação ao Plano Estadual de Resíduos Sólidos, eu acho que é importante fazer uma retrospectiva. Foram 11 anos para que a gente chegue no momento agora, esse momento, que é o momento ímpar para o estado. O estado de Mato Grosso é muito grande, nós temos municípios de pequeno porte que dificilmente conseguem encontrar uma solução para a disposição de resíduo de forma individual. Então, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos busca trazer soluções alternativas para que a gente possa implementar na plenitude o marco do saneamento que envolve soluções para a disposição de resíduos sólidos. Nós estamos no momento agora ímpar para que a sociedade possa participar. Em outubro iniciam-se as audiências públicas para ouvir a sociedade e é importante que todo cidadão participe. Acesse a página da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. A Universidade Federal de Mato Grosso é quem está executando o plano estadual conosco e nós queremos ouvir o cidadão a respeito dessas soluções. Lembrando que todos se incomodam com os lixos que estão acumulados em nossos rios, em nossas praças, em nossas ruas e uma parte dessa solução é a construção desse planejamento. Com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, o estado de Mato Grosso também poderá acessar recursos federais e os municípios poderão acessar recursos da SUDECO, recursos que vão vir ao estado de Mato Grosso para implementar soluções e quem se beneficia? O cidadão mato-grossense. A gente vê assim algumas realidades no estado de cidades que tiveram uma alta mortalidade de peixes nos seus rios por conta, às vezes, de uso incorreto de equipamentos, instalações, às vezes, de hidrelétricas, outras cidades que dependem da piscicultura e estão lidando com a poluição, as questões das baías do Pantanal. Isso todo estado tem o seu problema relacionado em especial a essa questão, né? Essas audiências, elas vão ser pontuais, elas vão estar acontecendo em todo o estado, para cada situação ser colocada à vista ali para vocês, secretária? Exatamente, nós vamos ouvir o estado inteiro, terão reuniões ainda presenciais e virtuais. Todo cidadão que procurar externar a sua manifestação, se não puder participar das audiências públicas, também pode dirigir-se à Secretaria de Estado de Meio Ambiente ou à Universidade Federal de Mato Grosso, que com certeza a equipe irá ouvi-los. Assim como os líderes da comunidade, os prefeitos, enfim, todos aqueles que de alguma forma buscarem contribuir, terão portas abertas aqui para o próximo mês, para que nós possamos ouvi-los e anotar suas sugestões. Assim que encerrar o prazo para as audiências, qual será o próximo passo? Aí nós vamos finalizar a construção das soluções e do planejamento e depois publicar e compartilhar com toda a sociedade. O plano estadual, ele tem o objetivo macro de estabelecer quais serão os planejamentos, as soluções e os possíveis arranjos que trarão solução para a disposição de resíduos no estado todo. E aí cada prefeitura vai poder ter acesso a esses recursos individualmente? Como é que vai ser depois o acesso a esse dinheiro, digamos, né? Nós temos visto, por essa trajetória que já se construiu do plano, que o estado de Mato Grosso tem uma tendência a soluções agrupadas. Então, os consórcios hoje ganham uma especial tarefa a partir do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que é se organizar para construir as soluções em bloco.
É assim que a gente consegue viabilizar economicamente as soluções para a disposição e o reaproveitamento dos resíduos, que é uma grande oportunidade de negócio, mas que exige volume, né, para que ele tenha rentabilidade e possa ser um negócio. O lixo, né, o que é popularmente chamado, mas para nós o resíduo, hoje ele é recurso financeiro, que na verdade, desaproveitado a partir do momento que ele é disposto de forma inadequada na natureza. O que nós buscamos fazer é conscientizar a sociedade e também fomentar soluções que aproveitem economicamente o resíduo e ainda elimine a necessidade de retirada de recurso natural para a confecção daquelas embalagens que podem ser reaproveitadas. Eu perguntei porque muitas vezes a gente recebe prefeitos de pequenas cidades e é justamente uma das reclamações, né? Porque nós somos pequenos, né? E não temos tantas oportunidades e tanto acesso. Então é uma forma até de incentivar a participação nesses consórcios, né? Nós temos 15 consórcios no estado e pelo que nós temos acompanhado, junto à AMM também, que é a Associação dos Municípios, ela tem sido muito atuante em todo esse processo. Essa organização tende a viabilizar a maior parte das soluções. Em algumas regiões a gente tem o problema da logística, mas tudo isso tem sido pensado dentro do nosso planejamento para buscar soluções viáveis para o estado inteiro. Em algumas situações até possibilidades de intercâmbio entre outros municípios de estados vizinhos. Bom, mudando um pouquinho de tema, mas já aproveitando o gancho de consórcio, né? Falando da questão dos garimpos ilegais, né? Que a SEMA, ela autuou aí, fechou inúmeros garimpos no estado. Nós recebemos aqui um vereador que é lá de Sorriso, mas eles estão fazendo na região norte lá uma frente parlamentar, né, entre vereadores tanto do estado de Mato Grosso como do Pará, e aí eles reúnem, segundo ele, já tem mais de 200 vereadores, né, dos dois estados, para levar questões relacionadas àquela região da divisa Mato Grosso-Pará. E uma das questões que ele apontou foi justamente a dos garimpos. Ele sugere que haja uma legalidade, né, que o Estado legalize muitos garimpos ali da região, porque muitas cidades até dependem desse tipo de trabalho. E ele sugere deixar a parte mais rasa para os garimpeiros mais manuais, digamos, e a parte mais profunda para as grandes empresas. Como é que isso é possível, secretária? Bom, primeiro eu quero registrar, acho que é importante a sociedade compreender qual é a vontade do Estado de Mato Grosso, do governo do Estado de Mato Grosso, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É tornar viável todo empreendimento que busque se instalar em Mato Grosso, certo? Nós temos algumas restrições. Não me causa nenhuma alegria publicar que nós fechamos tantos empreendimentos, que nós autuamos tantas pessoas, que nós retiramos equipamentos dessas pessoas. Isso é muito ruim, porque o objetivo principal é que a gente possa trazer para a legalidade as pessoas. Por isso, não só o investimento em combate a desmatamento ilegal, exercício de atividades legais tem sido feito pelo governo do estado, mas também um esforço enorme para tornar o órgão mais eficiente para que os licenciamentos sejam menos burocráticos naquilo que é cartografia, né? Aquela tarefa só cartorial de ficar olhando documento. Nós estamos preocupados com a questão ambiental. Então, nós simplificamos a burocracia, mantendo a qualidade da análise ambiental, reduzimos todas as taxas, inclusive a taxa para licenciamento de atividade mineral, mas nós temos um limite. Nós só podemos legalizar os garimpos, as cooperativas garimpeiras que tiverem autorização da Agência Nacional de Mineração para minerar. Então, eu inclusive atendi uma série de vereadores, alguns prefeitos daquela região, buscando alternativas para legalizar. E o impasse está exatamente na autorização preliminar à licença ambiental, que depende da Agência Nacional de Mineração ou de um possível acordo com aqueles que detêm a permissão do governo federal para explorar a lavra garimpeira. Nós tivemos uma experiência muito positiva recentemente no município de Aripuanã, que passou por um processo bastante turbulento em 2019, por invasão de área, por instalação de garimpo ilegal, teve operação da Polícia Federal, várias operações do Estado para inibir essa atividade ilegal e depois de um processo
apoiado pelo governo do estado, conseguiram um ajuste, um acordo, um termo de ajustamento de conduta e hoje operam com licença ambiental. Então, existe um caminho. Nós podemos apoiar, mas isso depende inicialmente de um acordo com a Agência Nacional de Mineração e com aqueles que detêm o direito minerário. Ou uma mudança, talvez, de legislação que possa permitir, como você falou, Lídice, ou como eles sugeriram, que exista aí uma divisão entre quem pode explorar, né, as empresas, a indústria, o detentor de uma parte desse minério e aquele minério que não tem tanto interesse, talvez, por essa cooperativa. De todo modo, o Estado está de portas abertas para viabilizar a regularização ambiental desses empreendimentos. Bom, vamos seguir então nos temas, porque nós temos muitos temas aqui. O Estado, né, pela SEMA, lançou recentemente o sistema SIGA Autuação. Como é que está funcionando? Já está em pleno funcionamento esse sistema? Como é que hoje ele consegue não só autuar, mas fazer cumprir essas autuações ou esses pagamentos de multas, secretária? O sistema que foi lançado, o SIGA Autuação, é o módulo que faz a lavratura dos autos de infração em campo. Nós investimos muito desde 2019 na eficiência da autuação, para que a gente possa reduzir o desmatamento. O desmatamento depõe contra a produção sustentável que o Mato Grosso tanto defende, né? Nós temos um setor produtivo atuante, com vários projetos positivos, mas esse desmatamento ilegal, os ilícitos ambientais, depõem contra o Estado. Então, o SIGA Autuação é uma inovação para que a gente torne esse processo mais transparente, mais rápido, associado já às imagens de satélite que nos apoiam na eficiência da autuação. E nós temos um lançamento sequencial que vem ainda para o ano de 2021, de todo o processo de responsabilização, que ele vai até o final do julgamento do processo administrativo de autuação e envio para inscrição individuativa para aqueles que não fizerem o pagamento, não fizerem uma conciliação ou não fizerem o parcelamento desse débito. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, um reconhecimento da UFMG, que é uma Universidade Federal de Minas Gerais, como o Estado brasileiro com a melhor performance em autuação dos ilícitos ambientais de desmatamento e incêndios florestais. Exatamente porque o Estado tem investido em coibir a ilegalidade. Mas um dado também é importante, não só coibimos a ilegalidade, como toda essa ação resultou num percentual de redução dos alertas de desmatamento período 2020-2021 na casa de 20,7%. Então, enquanto nós temos estados da Amazônia brasileira aumentando o seu desmatamento, o Amazonas, por exemplo, é um estado que historicamente nunca esteve no ranking dos estados com maior número de desmatamento, ele teve alertas de desmatamento superiores ao estado do Mato Grosso, que sempre estava ali em primeiro e segundo junto com o Pará. Então, o estado de Mato Grosso hoje tem feito uma tarefa de repressão ao ilícito, assim como tem feito uma tarefa de permitir que aqueles que ainda possuem áreas a abrir legalmente o façam. Tanto que em 2019 nós tínhamos um percentual de desmate ilícito, porque esse também é um dado que recorrentemente vem sendo publicado. A maior parte do desmatamento no Brasil é ilícita, mais de 90%. De fato, esse é um dado que até 2019 era a realidade também de Mato Grosso. Mas em 2021, nós saímos de 5% em 2019 para 14% em 2020 e em 2021, 22,4% do desmatamento foi autorizado. Significa que nós estamos invertendo a curva, reduzindo o desmatamento, ampliando aquilo que é lícito e o nosso objetivo é acabar com o desmatamento ilegal até o ano de 2030. Esse é o trabalho que o Estado vem fazendo, mas não é só comando e controle, é também apoiar as iniciativas lícitas dentro do Estado. O que nós buscamos é empreendedorismo dentro da legalidade. Só comando e controle não vai mudar esse cenário, só coibir as pessoas, não, nós temos que viabilizar, apoiar as iniciativas que são positivas, que estão dentro da legalidade, que buscam empreender dentro do que estabelece a lei. Eu perguntei sobre essa questão de autuação e cumprimento, justamente porque até um caso que foi noticiado aqui no site RD News, o caso do Filadélfio dos Reis Dias, né, que teve aí uma multa anulada de mais de 422 mil, ele foi autuado e responde por desmate, né, sem autorização, e acabou prescrevendo. É o calcanhar de Aquiles essa questão na SEMA ainda? Prescrição desses casos e dessas multas, secretária?
Quando nós recebemos a gestão em 2019, uma das primeiras ações foi fazer um diagnóstico, né, do que a gente tinha de passivo, porque isso não tinha clareza dentro do órgão. Nós tínhamos mais de 14 mil processos. E já em 2019, nós identificamos que desses quase 2 mil já estavam prescritos, certo? Então, na nossa gestão, os processos não estão prescrevendo, mas nós temos um passivo que vem prescrevendo e a gente tem que reconhecer para limpar, vamos dizer assim, para que isso fique eliminado. Desde o ano de 2020, nós trabalhamos em força-tarefa, uma força-tarefa constituída de mais de 30 pessoas e trabalhamos em duas frentes. Primeiro, eliminar aquilo que nós chamamos de passivo. O que é passivo para nós? Anteriores à nossa gestão. Né? Nós não temos como nos responsabilizar por aquilo que antecede a nossa gestão, mas temos também que trabalhar com eles. Então, existe uma equipe trabalhando com esses processos anteriores, para que eles sejam julgados, julgando, evidentemente, aqueles que não estão prescritos, para que eles não venham a prescrever, e temos uma outra equipe trabalhando nos autos de infração 19 e 20, para que eles também não caiam nesse descrédito de autos de infração que demoram para ser julgados. Então, o objetivo do governo do Estado, finalizar o ano de 2021 julgando apenas o ano de 2021, que é o que a sociedade espera. Julgar os processos dentro do ano em que ele foi lavrado, temos que respeitar a legislação. E, não havendo pagamento, cumprimento dessas obrigações, promover o que estabelece a legislação. Inscrição endividativa, órgãos de proteção de crédito e cobrança judicial dessas sanções. Mas, fora esse processo, nós também temos fomentado, em conjunto até com o Ministério Público, a conciliação. A conciliação é um instrumento amplamente divulgado no Poder Judiciário. Nós temos aí semanas da conciliação, quando fala de processos judiciais, e é uma novidade para processos administrativos, mas eu acredito que veio para ficar. O decreto federal foi alterado no ano de 2019, trazendo essa figura. O IBAMA iniciou essas tratativas e nós, aqui no estado de Mato Grosso, temos feito essas conciliações, inclusive com o Ministério Público Federal, estadual e com as delegacias especializadas de meio ambiente, para que o infrator, no momento que ele optar por fazer a conciliação, ele resolva todas as esferas. Então, ele pode resolver a questão civil, penal e também administrativa. Tem funcionado muito bem, as pessoas têm aderido a essa iniciativa. Eu acredito que isso resolve no menor espaço de tempo, tanto a questão da multa, como também a recuperação do meio ambiente, que é o objetivo principal de todo o processo sancionatório. Para o cidadão saber para onde onde é investido esse dinheiro pago pela multa na área do meio ambiente? Todas as multas que são arrecadadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente nessas conciliações ou que são pagas ao governo do Estado, revertem para o Fundo Estadual de Meio Ambiente. Então, elas são aplicadas em ações em prol da sociedade, nas nossas unidades de conservação, mas também para as ações de fiscalização que coíbem essas atividades ilegais. Bom, a gente recebeu também aqui no RDTV a ex-presidente do IBAMA, né, a Sueli Araújo, criticando aí o licenciamento ambiental, as novas regras que foram aprovadas lá na Câmara Federal, em especial a LAC, né, a licença por adesão e compromisso, apontando aí uma preocupação de que os grandes empreendedores vão poder eles mesmos autorizarem, né, fazerem a sua autorização sem precisar exatamente de passar pelo crivo da SEMA, né? Como é que está hoje aqui no Estado? Qual é a posição do Estado em relação à LAC e a realidade em Mato Grosso em relação a esse licenciamento? Eu vou dividir a resposta em dois, tá, Lídia? Primeiro eu vou falar do PL federal, tá? Eu hoje, além de secretária, eu estou presidindo a ABEMA, Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Meio Ambiente, e a ABEMA, assim como os estados brasileiros, são favoráveis à LAC, assim como ela está prevista originalmente no PL. Quando a gente olha o capítulo do PL que trata da LAC, fica muito claro que não serão grandes empreendimentos que farão a LAC. E que esta LAC só vai acontecer para os locais que já forem de conhecimento dos órgãos licenciadores e para atividades que não sejam de significativo impacto. Porém, o PL, ele foi, no corpo da lei, eles trouxeram algumas atividades que eles já nomearam como sendo passíveis de LAC, desprezando esses outros critérios que tem que ser conhecer o local, ter informações preliminares, né? E isso geraram essas críticas.
A experiência do órgão federal, a Sueli foi presidente do IBAMA. A experiência do IBAMA é muito diferente das experiências dos estados e dos municípios. IBAMA só licencia grandes empreendimentos. Então, eles estão preocupados que a LAC seja para grandes empreendimentos. Os órgãos estaduais e municipais licenciam todo o restante. E hoje, atualmente, pelo cenário brasileiro, os estados licenciam 90%. Então, nós falamos com propriedade sobre o licenciamento. E a LAC é importante, sim, para que a gente possa tornar menos burocrático e mais célere aqueles licenciamentos de atividades que nós já conhecemos, em locais que nós já conhecemos. São exemplos dos distritos industriais. Nós licenciamos o distrito, avaliamos as alternativas para disposição de resíduo, de efluente, e depois a gente tem que fazer um outro licenciamento igual, com o mesmo rito complexo, para cada um dos empreendimentos que forem instalados naquele local que eu já conheço. A lógica da LAC é essa na norma federal. Para Mato Grosso, nós tínhamos uma urgência de implementar mecanismos distintos para Mato Grosso, para que a gente possa tornar o licenciamento mais eficiente. Muitos estados brasileiros já têm a LAC implantada. A LAC em Mato Grosso é diferente do que está na norma federal, até porque nós tínhamos um receio de mudar, de trazer esse instrumento e ficasse confuso para a sociedade. Então, hoje, a LAC em Mato Grosso é uma realidade, nós já temos a licença por adesão e compromisso implementada, totalmente digital. Nosso tempo é de 20 dias corridos para a emissão de uma licença por adesão e compromisso, mas ela tem uma diferença do que está sendo proposto. Nós fazemos uma conferência acerca de toda a documentação e do projeto que é apresentado. Então, isso não está previsto na norma federal nem nos outros estados. Normalmente, ela é só declaratória. Aqui nós temos uma conferência, existe um termo de referência, mas sai totalmente digital esse processo. O tempo médio de secretaria para fazer essa conferência e emitir também a taxa que tem que ser paga é de 9 dias. E o tempo externo também está na casa de 9, quase 10 dias. Então, em 20 dias, o empreendedor pode ter a sua licença emitida, a garantia de legalidade dela no sistema já totalmente transparente no portal da secretaria, no portal de transparência. É uma inovação. Nós tivemos problemas no sistema no começo, mas hoje ele está a pleno vapor e temos recebido feedbacks muito importantes, principalmente do pequeno agricultor, da agricultura familiar, daqueles que não têm condição, não tinham condição de fazer um licenciamento convencional, eles passam para o licenciamento mais barato, mais simplificado. A taxa é só 3 UPFs, são mais de 100 atividades que se enquadram nessa modalidade simplificada, todas elas de menor potencial poluidor. Então, na verdade, os grandes empreendimentos não, mesmo se tentarem, não poderão fazer via LAC o seu licenciamento, correto? Não poderão, exatamente. É uma preocupação que eu acho que é do maior dos ambientalistas, é brechas que possam ser utilizadas para abuso, né? Sim. Então, sim, entendo a preocupação, mas pelo menos na visão dos estados, os mecanismos tradicionais da LAC permitem que os estados façam esse controle e nenhum estado tem interesse de emitir licença sem nenhum tipo de controle, porque isso depõe contra tudo que se defende a missão de cada uma das secretarias de Estado de Meio Ambiente. Então, as 27 secretarias do país têm a mesma posição nesse sentido, nenhuma delas quer flexibilizar licenciamento para causar impacto ambiental. O que se busca é retirar burocracia cartorial e aproveitar o conhecimento que já existem. Existem muitos dados que estão à disposição e que precisam ser reaproveitados, para que a gente possa ser mais eficiente mesmo. O que é ser eficiente? É conceder uma licença para o empreendedor no tempo razoável, exigir dele mecanismos de controle ambiental, mas conseguir a campo monitorar. E para isso a gente tem que sopesar o esforço que tem que ser desprendido pelo órgão ambiental em cada uma dessas fases. Bom, a gente está já há bastante tempo aqui trazendo os assuntos, mas assim, acho que podemos só seguir mais um pouquinho, que eu queria trazer mais duas questões. As queimadas aqui no estado, que isso daí, desde o ano passado, em especial por causa das queimadas no Pantanal, né, do incêndio, preocupa, e a gente vê ainda hoje Cuiabá sob fumaça, das regiões ao redor e o Nortão também sofrendo. O que está sendo feito por parte da Secretaria para prevenir, para combater essa questão das queimadas? Bom, Lídice, nós temos um plano muito consistente. É um plano de ação que todos os anos ele é remodelado, repensado,
para acomodar o aprendizado de anos anteriores. Então, em especial o ano de 2021, apesar de ser um dos anos com a maior seca da história e um calor intenso que todos nós sentimos, e essa imagem que realmente incomoda, de fumaça no céu, nós temos uma redução dos focos de calor apurados até a última segunda-feira, na casa de 52% no estado inteiro. Então, nós já reduzimos mais da metade dos focos do calor no mesmo período do ano anterior. E estamos com uma redução de 13% dos focos de calor na média dos últimos 10 anos. Então, são dados que mostram que toda essa tarefa que foi executada do plano de ação foram inúmeras capacitações, foram audiências e conversas com a comunidade, foram capacitados brigadistas locais, brigadistas indígenas, brigadistas municipais, de comunidades tradicionais. Nós fizemos capacitação de pilotos agrícolas para que eles possam auxiliar. Nós confeccionamos 1.200 abafadores ecológicos, distribuímos para essa comunidade. Então, foram inúmeras ações de conscientização também para a população e um reforço da estrutura dos bombeiros para combate aos incêndios florestais. São 43 milhões investidos, é o maior investimento da história para combate a incêndios florestais exclusivamente, né? E isso traz essa redução. A redução no Pantanal é de 93% nos focos de calor. Evidentemente que isso não é o suficiente na nossa visão para que nós tenhamos uma condição respiratória, inclusive de imagem melhor. Mas aí a gente depende um pouco da sociedade, né? Infelizmente, no último fim de semana, nós registramos um número enorme de queimadas ao redor da nossa capital, que tornaram essa imagem que nós vemos na semana toda. Por um número aumentado demais no fim de semana, que mostra que ainda continuam aquelas atividades de limpeza em chácara, ou as pessoas desavisadas, descuidadas, promovendo incêndios a partir de churrasco em beira de rio, enfim. Nós não conseguimos elencar todas as possibilidades, mas ainda é o ser humano descumprindo, desafiando a natureza e colocando fogo em uma época de intenso calor, com fortes ventos e mais. A vegetação está muito seca. Diria a você que os resultados que nós temos para esse ano, eles mostram uma eficiência até maior do que nós esperávamos com todas as ações. Porque o prognóstico era de uma situação emergencial, ainda a seca está mais severa que o ano anterior e o intenso calor idêntico. Então, precisamos da conscientização da sociedade, para que todos colaborem. Não vamos conseguir sozinhos, o poder público, dar a resposta se não tiver um comprometimento do cidadão. Bom, por fim, a primeira ferrovia de Mato Grosso foi anunciada, saindo ali de Rondonópolis, passa por Cuiabá, vai a Nova Mutum, o sonho de chegar a Lucas, enfim, interligar, né, o nosso estado aí aos grandes centros, em especial para proporcionar esse escoamento de safra, que é um sonho de muitos anos, né? Como é que está a programação? Quando? Acho que é a primeira coisa que as pessoas querem saber, quando chega o trem? Quando, né? Como é que está essa questão da primeira ferrovia? Bom, o contrato foi firmado na segunda-feira, amplamente divulgado pelo governo do estado. Nós recebemos na secretaria há alguns dias o projeto de licenciamento ambiental. É um projeto com um estudo de impacto ambiental, então é o IARIMA, são 700 quilômetros de ferrovia. Nós estamos agora na fase de definir os critérios para a audiência pública. Devemos ter audiência pública para o início de dezembro, então serão várias audiências públicas que acontecerão durante todo o trajeto da ferrovia. E após as audiências públicas, nós finalizamos a análise do processo, submetemos ao Conselho Estadual de Meio Ambiente. Uma estimativa aí de pelo menos uma tramitação de 7 a 8 meses, considerando que o estudo esteja de acordo com o que o nosso termo de referência solicitou ao empreendedor. Ainda não fizemos essa análise, porque recebemos muito recentemente o estudo de impacto ambiental, mas ele já aportou à Secretaria e dentro de um cronograma que cumpre os prazos legais, a estimativa é que a gente tenha aí a finalização dessa primeira etapa, que é a licença prévia, ainda não é a licença de instalação que vai autorizar efetivamente o início das obras, mas que a gente tenha nos próximos 8 meses a aprovação
do EIA-RIMA e ainda para o ano de 2022, com certeza, a licença de instalação. Me parece que a empresa fez um compromisso com os prefeitos, com o governador do estado, de buscar reduzir os prazos que seriam até 2028 para que todo o trecho tivesse implantado. Então, naquilo que for possível para o governo do estado, nós faremos as análises, cumpriremos os prazos da legislação para que isso não represente nenhum tipo de atraso, óbvio, respeitando toda a legislação ambiental do Brasil, que é a mais severa do mundo, e por estarmos na Amazônia, temos algumas restrições que são peculiares aqui do nosso estado. Mas estamos muito otimistas que essa seja uma solução, inclusive para reduzir as nossas emissões, que a gente vai retirar aqui das nossas rodovias uma quantidade bastante significativa de caminhões, e isso efetivamente contribui para a quantidade de emissões que nós temos no estado. Tá, joia. Alguma questão que a gente não abordou, que a senhora gostaria de ressaltar? Nós poderíamos passar aqui uma tarde inteira conversando, mas não, eu quero só reiterar mais uma vez o convite da participação de todos nas audiências públicas do nosso Plano Estadual de Resíduos Sólidos, e também convidar a todos os cidadãos que visitem a nossa página, visitem o portal da transparência, conheçam um pouco das nossas ações, que eu acho que é relevante para a sociedade, para todo cidadão ver o comprometimento do governo do estado com o cumprimento das normas ambientais, mas também com o fomento de uma economia de baixas emissões, de uma economia sustentável, que é importante para o nosso estado. Tá joia, muito obrigada novamente. Eu que agradeço, Lídice, pela oportunidade. Boa tarde a todos. Bom, nós conversamos com Maureen Lazzaretti, secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, e essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e no destaque do RDTV do site RD News. É só curtir e compartilhar. Até a próxima.